Boa noite. Questiono alguns movimentos de a criança que decide. Não, para mim não, tá? Na minha educação e com tudo que eu sei, uma criança precisa de orientação. Pense que uma pessoa se sente extremamente sozinha, abandonada, quando ela também não recebe orientação. Quando essa criança é deixada fazer as coisas ao seu bel prazer, porque ela não tem maturidade emocional para decidir. Então, a gente precisa de orientação, a gente precisa de guia, a gente precisa de regras, a gente precisa de certo e errado, e é isso que acontece. Os nossos pais, os nossos criadores, exercem um papel na infância de educação, da forma como eles acreditam que é melhor. Quem tinha que, né, a forma como eles tinham para fazer isso foi a forma que eles fizeram. Às vezes com dureza, às vezes com rispidez, às vezes criticando, às vezes comparando. Oh, seu primo é melhor que você, seu irmão faz isso e você não faz. Muitas vezes, não fez mais que sua obrigação. Ou diminuindo os sentimentos. Para que isso? Você tem tudo. Por que você está se sentindo assim? Não tem necessidade disso. Várias formas, eles falaram coisas, disseram coisas que fizeram alguma repercussão interna na gente quando nós éramos crianças. E isso é muito importante. E também nos orientaram. Disseram isso não, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Não vá por aí que você vai se dar mal. Pegaram as experiências deles com relacionamentos, com a vida, com o trabalho. O que deu certo, eles quiseram que a gente fizesse igualzinho e orientaram. O certo é isso, não tem outro certo, tá bom? É isso, você vai estudar, fazer seu concurso público e acabou. Você vai estudar, trabalhar. Não, negócio de estudar não, vai trabalhar logo para ganhar seu dinheiro. O que eles entendiam que era a melhor forma de nos orientar, assim eles fizeram. E foi importante. Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. E Mirella chegou aqui, antes de eu continuar, e disse que consegui enfrentar a minha impostora hoje, finalmente. Estou muito feliz e aliviada. Sei que a impostora vai tentar ainda me atrapalhar, mas não vou dar ousadia nem espaço a ela. Tinha que dividir isso com você. Isso aqui, desculpa, tinha que dividir isso aqui. Parabéns. Depois eu quero saber aí como foi que você se venceu. E olha, não precisa brigar com ela. No curso que eu fiz, no Desafio da Impostora, eu ensinei 7 técnicas terapêuticas para você saber lidar com a impostora, tá bom? E ampliei esse curso para 30. Então, tem 30 atividades terapêuticas para você lidar com a impostora. Quem quiser, vai lá no link da bio. Quando acabar a live, agora não. E pega, porque a gente tem que aprender a se relacionar para a gente chegar mais longe. Publicou seu primeiro vídeo hoje e desde dezembro estou tentando. Parabéns, parabéns. É o primeiro de muitos, que amanhã já vai ter mais. Você vai ver. Então, voltando para aqui, para os 10 motivos, quando essa impostora ela faz isso, desculpa a impostora, coitada, ainda não. Quando os pais fazem isso, eles precisam e nós recebemos essa orientação. Tudo certo. Só que a gente cresce. Hoje, a maioria aqui são mulheres, mulheres que têm seus 35, 40, 50, 60 anos, mas que pode não ter um pai, uma mãe, um criador, um professor, alguma referência próxima que está do seu lado dizendo todos os dias o que deve fazer, mas que aqui dentro tem internamente um pai, uma mãe, um tio, um cuidador, alguém que criou e acredita que tem que seguir essas regras que estão aqui até hoje. Esse é o grande problema. Porque a gente precisa de orientação, depois a gente cresce e precisa tomar conta da nossa vida. Só que muitas pessoas se boicotam e se perdem porque continuam vivendo como se fossem crianças. E eu vou dizer, criança interior, todas nós temos, mas tem gente que está vivendo, quem está coordenando a vida é essa criança. E eu vou mostrar aqui 10 pontos que você precisa olhar, porque se estiver acontecendo com você, sua criança está dirigindo sua vida e você não vai crescer. Você não vai chegar onde você quer, porque não dá para subir de nível
com a criança coordenando as coisas. Não dá para você andar pelas ruas com a criança dirigindo um carro. Não dá. Não dá para uma criança cuidar do seu dinheiro, não dá para uma criança cuidar de pessoas. Então a gente precisa saber quem está jogando o jogo, eu ou minha criança, que ainda está esperando a orientação, que ainda está esperando um movimento, uma coisa, alguém para coordenar. Porque se for, você precisa de ajuda para acabar com isso. Mirela disse que está cheia de lágrimas nos olhos, mas de alegria. Mas é uma grande alegria, gente, porque quando a gente consegue se vencer, fazer, sabe, algo que a gente quer fazer e não consegue, ai, a gente tem que celebrar, fique feliz mesmo, porque é para ficar assim, é para ser assim, porque isso é incrível. Você fez demais, você fez algo, pegar a câmera, gravar, se mostrar, sabe, vencer todo o medo de julgamento, de crítica, de tudo que a impostora pode ter dito para a gente, é fundamental. Foi perfeita, perfeita. Não deixou a criança tomar conta. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês de comportamento é, primeiro comportamento, anotem aí. Quando a criança ainda está, quando a adulta ainda está vendo com a criança dominando a história, ela espera aprovação antes de agir. Mesmo que você não esteja com seus pais perto, você fica vivendo a vida como se alguém precisasse te dar aprovação para você agir. Você não consegue olhar ao seu redor e tomar uma decisão por você. É como se você não conseguisse sustentar isso. Você não lidera a sua vida. Você precisa da aprovação externa. Então, Mirela hoje, ela conseguiu fazer o vídeo. Mas depois de muito esforço, ela conseguiu fazer isso. E se alguém falar algo que seja negativo em relação a isso, e ela der para trás, ela está deixando a criança dela tomar conta dessa história. Se alguém falar algo que ela não quer ouvir, ah, pode melhorar. Para que vocês virou blogueirinha? É uma coisa que houve, né? Agora virou blogueira. Ai, meu Deus, se vendeu às redes sociais. Meu Deus, blá, 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 blá. E ela voltar, provavelmente ela está deixando a criança. A criança que ficou acuada, ai meu Deus, acho que eu fiz algo errado. E aí, ó, ela pega e pode retroceder. Então, viver nessa espera de aprovação antes de agir paralisa a sua vida. Eu tive uma amiga que ela queria se relacionar, né, um relacionamento amoroso, ela queria aquilo, mas ela não conseguia porque ela ouvia o que a mãe dela acreditava sobre relacionamento dentro da cabecinha dela o tempo todo. Então, quando ela entrava no relacionamento e a mãe dela, por óbvio, não aprovou, né, o relacionamento dela e passou isso para as filhas, não, homem não presta, você veja como você vai ver, não pode confiar em ninguém. Ela chegou nos relacionamentos dela e ela não conseguia seguir, porque ali no interior dela, ela não conseguia fazer o que ela queria. Ela ia e deixava a criança dominar e por isso paralisava ela. Essa espera de aprovação, sabe, é algo muito sério e é algo que você precisa se entender para decidir tomar partido e fazer as coisas, se liderar. Porque você já é adulta, você não é mais criança que precisa. Posso pegar isso aqui? Posso beber isso? Ó, criança. Posso postar? Ó, criança. Posso fazer uma palestra? Posso vender meu produto? Criança. Entendeu? É o mesmo fluxo se você for olhar. É meu filho, posso tomar Danone? É a mesma coisa. Então, esperar a aprovação é a coisa número 1. Número 2, o que foi que eu escrevi aqui? Se calar por medo de ser julgada. Se calar por medo de ser julgada. Quantas vezes uma criança se cala por medo do que vão dizer a ela? No início ela pode até falar, mas dependendo da criação que ela recebe, de quanto ela é tolhida, aqui é lugar de adulto, não pode falar agora, não venha com besteira, vem vocês e suas besteiras. Principalmente a nossa geração foi mais desrespeitada em relação a isso, e estou aqui para
foram que nossos pais conseguiram fazer. Tá bom, gente? Foram que eles conseguiram. Então, essa pessoa cresce e segue com o mesmo medo. Então, ela se cala. Só que quando você se cala para não ser julgada, você não coloca limites na sua vida, nas suas relações. Limite é a borda do seu querer. Isso é uma frase de Elisama Santos. Limite é a borda do seu querer. Se você não sabe falar, se você tem medo de ser julgado e você não fala, você não põe limite nas suas relações. Então, vamos supor, como é que você quer crescer seu negócio e liderar pessoas, se as pessoas vão chegar e te falar coisas e você vai precisar devolver para elas outras coisas? Como é que você vai prosperar no seu relacionamento se você não consegue dizer as coisas que você quer com medo de ser julgado, achando que o que você quer é errado, achando que o que você quer não é o certo? Isso é infantil. É uma criança que está ali agindo. Então, sua impostora pega, lhe fala a frase que tem que te falar e te afasta de onde você quer, te afasta do seu crescimento. Então, o número 2 é esse: a pessoa se cala para não ser julgada. Essa é uma atitude extremamente infantil. Tipo, se eu tenho um problema e a pessoa fez algo que eu não gostei, uma pessoa adulta vai lá e vai chegar. Ó, deixa eu te falar. Aquilo que não é brigando, não é esperneando, não é nada disso. Uma pessoa adulta vai chegar e vai falar aquilo que você fez. Eu não gostei. Como é que a gente faz para conversar sobre isso e isso não acontecer mais? Mas é difícil, né? É difícil fazer isso. Por quê? Porque quem está coordenando é criança. Criança não sabe conversar, criança não tem vocabulário para conversar, criança não é madura o suficiente para colocar, e a gente se comporta exatamente feito uma criança quando a gente faz isso. Então, número 2, que 10 formas infantis da impostora travar o seu crescimento é: se cala para não ser julgada. Número 3, medo de errar. Um clássico. Um clássico. Qual é a criança que não fica com medo quando faz uma coisa, já vem com aquele olhinho que a gente bem conhece? Errei, eu não sei. Aí caiu um negócio no chão, me ferrei. Faz de tudo para não errar, porque sabe que se errar vai receber reclamação, vai ser criticada, vai ser julgada, vai receber alguma consequência por isso. E no nosso tempo ainda apanhava. Hoje apanham menos, mas no nosso tempo apanhava muito. Só que você cresce e continua com medo de errar. Porque você tem medo de ser julgada por quem às vezes nem te conhece. Talvez Mirella não tenha postado o vídeo dela antes por medo de errar e de receber julgamento que ela alucinou na cabeça dela. Uma alucinação é algo que não é real, que a gente não sabe, tá? Tudo que a gente não sabe não é real, é alucinação. A gente não sabe se é ou não. É uma coisa que está dentro da nossa cabeça, é uma hipótese. Então, ela já alucinou, ela já fez várias hipóteses que ela podia ser julgada, quando que as pessoas podem ter gostado, achado massa a primeira postagem dela. Ou alguém pode ter julgado, mas tudo bem. O problema é que, por medo de errar, a gente acha que vai ser punido. Então, se eu for fazer algo e der errado, se eu colocar meu produto para vender e ninguém comprar, eu fui errado, eu vou ser punido, as pessoas vão me criticar, vão fazer alguma coisa. Só que não é medo de errar, é medo de se sentir inadequada. É você pega e você tem medo de se sentir inadequada. Eu não pertenço a isso aqui. Então, isso é uma atitude extremamente infantil. Por quê, gente? Quem erra mais rápido, aprende mais rápido. Não tem uma coisa na vida que a gente aprendeu sem errar. Nada. Por quê? Se a gente está aprendendo algo, a gente tem que errar. Você aprendeu a escrever, seu primeiro A foi o A fantástico, você aprendeu a andar, então você saiu, tinha 8, 9 meses, 11, você levantou e começou a andar e não caiu. Você começou a andar de bicicleta. O que foi que você foi aprender e você não falhou antes? Então, esse medo de errar é uma coisa mais infantil do mundo, porque você vai errar. Como é que você vai fazer uma vez e não vai errar? Não tem como.
Se for a primeira vez, você chegou no trabalho novo, você foi lá, fez a faculdade, você fez lá tantos anos de faculdade, numa profissão, você é contadora, fez lá anos de contabilidade, ok? Você entrou no escritório hoje, tem uma rotina ali, você pode saber de contabilidade, mas você vai errar. Você vai errar coisas ali, porque naquele lugar tem uma rotina, e quanto mais você erra, mais rápido você aprende. Essa coisa é a maior loucura que a gente pode inventar e ferrar com a nossa cabeça, que é esse medo de errar. Porque não existe. Nós vamos errar, a gente aprende e faz. Quanto mais rápido você erra, mais rápido você aprende. Então, comportamento 3, que é um comportamento extremamente infantil, é esse medo de errar, medo de falhar, tá? Isso é adoecedor, adoecedor. E se você for parar a pensar, não tem sentido. Você não aprendeu nada sem errar. O que você for aprender, você vai errar. Vou começar uma nova coisa. Parabéns, vai errar logo. Erre logo, que é melhor, tá? Se você tiver essa mentalidade, eu tenho muito essa mentalidade. Eu vou errar rápido para acertar rápido. Eu vou errar rápido para acertar rápido. Porque isso aqui ferra a nossa cabeça. E outra, os erros depois, não é errar e, ó, errei. Ai, meu Deus, eu não presto para nada, eu sou péssima, isso não é para mim. Não. Errei. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu errei? Analisar todo o processo para poder fazer certo da próxima vez. É assim, a mentalidade é essa. O que foi que eu errei? O que é que eu precisei aprender aqui? O que é que eu preciso aprender? A frase clássica da minha vida, aconteceu uma coisa, o que é que eu preciso aprender com isso? Certo? Oi, Helene, boa noite. Mirella falou, a gente ferra a cabeça, e ferra mesmo. Esse tal do perfeccionismo que não existe, é loucura, gente. Loucura. Nossa loucura infantil, tá? Número 4, comportamento infantil que trava o nosso crescimento. Manda essa live, por favor, para alguém. Vem aqui, eu tô no número 4, tá? Tô no número 4 de 10 motivos infantis que sua impostora faz para travar o seu crescimento. Valeu, Márcio. Vamos seguir meu bloquinho. Número 5, um clássico. Precisa agradar todo mundo. Precisa. Tem muitas crianças que na infância, outras não, mas muitas, mas mesmo aquelas que têm um comportamento mais arredio, vou chamar assim, mais intransigente, o que elas querem, na verdade, é chamar a atenção de alguma forma. E tem outras que adquirem essa forma que é maravilhosa de agradar todo mundo, né? Para poder ser amada. Se eu agradar, eu sou amada. Essa criança aprendeu isso. Aí você cresce e diz: se eu não agradar todo mundo, eu vou ser rejeitada. Se eu não agradar todo mundo, eu vou ser abandonada. As pessoas não vão gostar de mim. E aí, como é que faz para agradar todo mundo? Se nós somos seres únicos, com uma estrutura de mapa de realidade individual, não tem uma pessoa na face da Terra que tenha a mesma estrutura mental que outra, porque isso é impossível, e eu vou agradar todo mundo. Eu vou me perder de mim. Se eu for por fazer isso, eu vou me perder de mim. Como é que eu vou crescer se eu me perco? Eu não vou conseguir ir, eu vou me perder, eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Então, isso é muito pontual, gente. Não dá para agradar, é impossível. Esse caminhar para agradar todo mundo é a maior loucura que a gente pode fazer. Eu sei que a gente faz em busca de aprovação. Então, não, essa coisa de agradar todo mundo faz a gente ter medo de dizer não, faz a gente. A pessoa quer isso, eu me adapto e viro aquilo que a pessoa quer, mesmo que eu não goste. Quantas coisas aí a gente não gosta e faz, não é? Então, como é que vai crescer? Como é que você vai ser uma grande empresária? Como é que seu negócio vai crescer se você não tem autenticidade? O que é autenticidade é ser você. Mas se eu quero agradar todo mundo, eu não vou ser eu. Eu vou ser o que me construírem. E isso esbarra totalmente o seu crescimento. Então, esse medo de abandono, medo de rejeição que você aprendeu lá na infância, você cresce e continua com esse comportamento infantil.
Até aqui tudo bem? Alguém já se identificou com um dos 5 comportamentos que eu falei? Eu já falei, precisar agradar todo mundo. Eu já falei, se culpa por tudo. Já falei, se cala para não ser julgado. Já falei, medo de errar. E eu já falei, esperar aprovação para agir. Me diz aí se alguém já se identificou com algum. Com um, com dois, com três, com nenhum. Quem está aí assistindo a live desde o início? Santos já se identificou? Me digam. Só Santos? Oi, Jéssica, tudo bem, minha querida? Lu já se identificou com os comportamentos 1, 2, 3. Chegou agora, né? Quando eu terminar a live, Jéssica, eu vou salvar ela. Você vai assistir todos. Porque eu estou falando de 10 comportamentos infantis que nossa impostora tem e que trava o nosso crescimento, tá bom? Sara disse uns 3. Santos também uns 3. Janine identificou com vários. Então, vamos seguir? Vamos para lá? Ó, Lara, você entrou. Espera aí. Ó minha cadernetinha, gente, de Lara, essa mulher. Ela faz com as mãos, ó. Tô inaugurando ela hoje, ó. Que coisa linda. Tô usando minha caderneta. Anotei aqui os 10 pontos da impostora para travar o seu crescimento, Lara. Então, quando você terminar, você vai assistir a live, porque eu já estou no 6º agora. Vamos para o 6º? Lara Lima Studio. Sigam essa mulher. Quando vocês quiserem presentear com um mimo, com uma coisa assim, bem delicada, ó, exclusiva, vocês chamam ela. É o 6, né, gente? É. Foge de responsabilidade. É um clássico. Então, quando você era criança, você não tinha a responsabilidade, porque alguém era responsável por você. Alguém lhe dava comida, alguém lhe dava bebida, alguém lhe dava casa, comida e roupa lavada. E dava mesmo, não é isso? Porque lá na infância alguém lhe criou. Por mais que você tenha começado a trabalhar cedo ou algo, mas você passou os primeiros anos da sua vida sem fazer, porque não tinha como fazer, senão não dava, né? Aí você cresce e você continua fugindo de responsabilidade. Você age como se fosse uma criança. Então você culpa os outros pelas coisas que lhe acontecem. Gente, eu vou lhe dizer, discurso de culpabilizar pessoas pelas coisas que nos acontecem é a coisa que mais nos afunda. Por quê, Paula? Claro que tem pessoas escrotas no mundo, pessoas sacanas, e daqui a pouco me derruba, estou começando a xingar aqui, ó. Pessoas ruins, tudo isso vai existir, todo mundo tem uma história, pode ter comportamento difícil, você pode se bater com um narcisista, e ele não tem empatia, o narcisista não tem empatia, e você vai se relacionar com aquela pessoa, e aquela pessoa vai ferrar com sua vida, tá? Vai disfarçar e vai ferrar com sua vida. Mas, se eu não tomo a responsabilidade de ter me relacionado com aquela pessoa para mim, e resolvo os meus bloqueios para nunca mais me relacionar com uma pessoa assim, eu não vou progredir. Eu não vou. Se eu culpar as pessoas, se eu... eu fiz, por exemplo, eu estou aqui, eu fiz o curso, tá? Eu fiz o curso da autossabotagem e procrastinação. Estou gravando as aulas, já tem 10 aulas gravadas. Aí, vocês vão lá, compram o curso e não gostam. Vocês chegam lá, por exemplo, 10 pessoas compram e 5 chegam para mim e dizem: Paula, essa aula aqui e tal, eu não gostei não, acho que não tem nada a ver. Eu tenho 2 escolhas. Culpar vocês e dizer assim: oxe, eu, com a minha inteligência, minha bagagem, você não gostou da aula, você que não entendeu. Opção 1. Opção 2, meu Deus, se de 10, 5 pessoas tiveram problema com as aulas, eu tenho que ver onde foi que eu errei, o que é que eu preciso melhorar. A responsabilidade é minha. Eu vejo onde, para eu melhorar. Sabe por quê? Porque se você
fica colocando a culpa em tudo que lhe acontece nas outras pessoas. Eu liguei para fulano e fulano não me atendeu. Fulano não quer falar comigo, não. Não, gente, vai procurar saber. Fala de novo, vai ver fulano está ocupado, não viu a mensagem, desceu no WhatsApp, pode ter acontecido tanta coisa, mas a culpa é das outras pessoas. Você não ascende, porque você está sempre olhando para fora e não para dentro. E só cresce quem olha para dentro. Até para saber de quem você vai se afastar, quem você vai permanecer, o que você vai ajustar na sua vida. Então, esse jogo de culpar o externo, sabe? De ficar o tempo todo fugindo de responsabilidades que são suas, não vai. A gente faz isso quando é criança. Quando é adulto, a gente tem responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Tá? Tudo, tudo, porque se eu me envolvi com uma pessoa narcisista, eu tenho responsabilidade nisso sim, porque fui eu que disse sim, fui eu que fui eu que não consegui mais sair da relação. Se minha responsabilidade pode até ser inconsciente, eu posso inconscientemente ter me metido nisso sem perceber. Mas se eu não tomo a responsabilidade para mim, eu fico refém a vida toda, aí vai sair um narcisista, vai entrar outro. Isso é muito importante, gente. Não fujam de responsabilidade, não fiquem culpando as outras pessoas. Isso não quer dizer que você não vai se chatear, que você não vai falar. Se alguém fizer algo que não pode fazer, que você não vai denunciar, você vai fazer tudo que você tem que fazer. Mas você tem que ver qual foi a sua responsabilidade. Se você fez uma sociedade, foi ruim, a pessoa te roubou, você depois tem que olhar para você. A pessoa te roubou, você depois tem que olhar para você e você tem que se perguntar: por que foi que eu não vi? O que eu preciso ficar mais atenta? Porque se a responsabilidade é minha, eu consigo atuar. Então a vida fica na minha mão e não como uma criança, que é as pessoas que são responsáveis pelo que acontece. Isso é delicado, mas isso é muito importante. Muito. Eu vou fazer uma live só para falar sobre isso. O que vocês acham? Porque é muito importante mesmo. Número 6. Número 7. Procrastinar por medo. Paralisa as coisas, não faz. Sabe aquele menino que não quer estudar para a prova? Tem prova tal dia e a criança tá lá, não quer fazer. Você faz a mesma coisa. Tem que mandar mensagem, tem que tirar a nota fiscal, tem que fazer isso, tem que fazer parceria, tem que bater de porta em porta e pedir prospecção, tem que, sabe? Tem que ir, tem que se oferecer, tem que fazer portfólio, tem que gravar todos os dias. Você fica procrastinando. Procrastinando, feito uma criança. Porque se eu tenho que fazer uma coisa, o pessoal diz, né? Adulto tem que fazer. Mas às vezes quem está dominando é a criança, a gente pega e não faz. Essa procrastinação é infantil. Essa procrastinação não te leva para onde você deseja. Você tem que entender a origem dela, por que você está fazendo aquilo, qual é o seu objetivo e não fazer coisas que são óbvias e que precisam ser feitas. Porque essa procrastinação é para te proteger de alguma coisa. E quem fica sedento por essa proteção é o nosso lado infantil. Então, a gente precisa compreender isso. É muito importante. Por quê? Porque todo mundo deixa de fazer coisas, deixa para depois, e vai, mas se você tá deixando o tempo todo de fazer coisas importantes na sua vida que você precisa, sabe que tem que fazer, e tem condição total de fazer, que não tem nenhum impedimento externo, é só você, e você não está fazendo, você precisa olhar para esse comportamento, que é um comportamento infantil mesmo. E aí, a gente já sabe a consequência disso. E outra, nós somos bons de contar histórias, de inventar desculpa. Porque o cérebro sempre está buscando por proteção. Ele sempre está buscando um ambiente confiável. Cérebro, ele quer proteção. A atuação dele é para sempre proteger a gente, para sobreviver. Então, toda vez que você vai contar uma boa desculpa para não se arriscar, para não... E seu cérebro vai trabalhar a seu favor. Então, que maravilha. A seu favor, a favor da procrastinação, viu, gente? Quando a gente diz para as pessoas, gente, vocês precisam imaginar, ver, ouvir e sentir o que você quer,
Aí o pessoal, esse negócio de ver, fantasia, que negócio de ver? Você precisa ver para o seu cérebro começar a entender que aquilo é real. Porque como ele não sabe o que é pensamento do que está acontecendo mesmo, você vai ver e seu corpo entende que aquilo é real, então ele te ajuda a te levar lá. Se eu entro no carro que eu quero antes, a pessoa diz, vá lá, faça test drive, vá lá, veja o apartamento que você quer. Por quê, Paulo? Porque vai acontecer um milagre, eu vou ganhar na Mega Sena e vai. Não, gente, para com isso. Porque quando você fizer isso, seu cérebro vai entender que aquilo é normal. Gente, quanto mais você faz uma coisa, não vira natural, é a mesma coisa. Eu vou lá, o cérebro não é mais surpresa para o cérebro. Não é mais surpresa. Então, se não é surpresa, não tem perigo. Se não tem perigo, eu posso te ajudar a chegar lá sim. Aí você começa a ver as formas de como chegar lá. Fora isso, é como se as formas estivessem todas tapadas, assim. Você não enxerga nada. Porque aquilo ali é perigo. Mas como você começa a experimentar, você vai. Então, Mirella hoje fez seu primeiro vídeo. Ela foi além, ela fez. Vai deixar, amanhã não vai ser mais um perigo, como era hoje fazer o primeiro. E à medida que ela for fazendo, ela vai ficando mais expert nisso, fazendo mais. Vamos para o próximo? 8. Falta 8, 9 e 10, tá? Marilda falou, foi ótimo. Número 8. Desistir rápido. Não tem. E eu vou dizer para vocês, vence quem não desiste. Mas quando nós estamos com um comportamento infantil, a gente desiste rápido, tá? A gente não se desafia. A gente não tenta mais vezes por outros caminhos. A gente vê aquilo, viu que não dá certo e diz logo, não é para mim. Não é para mim. Você simplesmente não é para você e você pega e desiste. Só que vence quem não desiste. As coisas que vocês fizeram na vida, que foram coisas maravilhosas, vocês não desistiram no meio do caminho. E não desistir não é ficar batendo testa, fazendo a mesma coisa que está dando errado, não. Não desistir é procurar diferentes formas de fazer aquilo, tá? E eu não estou falando de, se eu tenho um negócio e não está dando certo, eu tenho que ficar ali. Não. Eu tenho que tentar de diferentes formas. E que se aquilo ali tentou de diferentes formas e não foi, eu tenho que ver outra coisa que eu posso fazer, mas eu vou continuar com aquele guarda-chuva maior do que eu quero, meu desejo, o que é que eu desejo mesmo. Só que quando a gente está nesse comportamento infantil, a gente desiste logo. É como uma criança que quer amarrar o cadastro, não consegue. Quero mais não. E se reta, pronto, a gente faz a mesma coisa. Só que como a gente não é mais criancinha, a gente não dá o gritinho. Ou às vezes até dá. Não vai mais não, isso não é para mim não. Mas vem uma frase, isso não é para você. Fique onde você está, que é melhor. Não, não insista não. Não tá vendo que isso não dá certo? Isso é loucura, isso é coisa de... Não. E aí, gente, como é que você vai empreender? Como é que você vai ser dono do seu nariz, dono do seu negócio, se você desiste fácil? Uma das capacidades que uma pessoa tem que ter para ter sucesso é flexibilidade mental. É saber se adequar rápido às coisas para poder ir mais longe. Se eu vejo no primeiro empecilho, minha cabeça não é uma cabeça de resolução de problemas, eu não cresço. Por isso que é importante se cercar de pessoas que têm essa mentalidade. Dentro da comunidade MAN, eu converso isso muito com as meninas, que é importante a gente estar perto de quem a gente quer ser. Tá com a cabeça, sabe? Todo mundo crescendo na mesma, porque senão, se você estiver sozinho em um ambiente que ninguém acredita naquilo, aí vai aumentar muito suas chances de desistir. Claro! Você já tá ali tendo que se vencer internamente. Porque o jogo é interno, gente. O jogo é interno. O jogo é interno. Você pode ter competência, saber várias coisas, mas se seu jogo interno for fraco, você não vai conseguir. Se você não souber jogar com você, você não vai conseguir. Sua impostora vence,
Sua criança se junta aí, porque ela é infantil, vence e você não faz o que você quer, o que a mulher adulta deseja. Então, esse é um ponto muito importante. Vamos lá? 9. Até aqui tudo bem? Me digam aí. Até aqui tudo bem? Me digam aí. Alguém se achou nos comportamentos infantis? Estamos todos juntos na infantilidade, tá? E outra, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não é sobre o comportamento infantil não aparecer, não, gente. É sobre você saber lidar com ele. Hoje eu fui fazer uma aula de natação. E aí, eu nunca fiz uma aula de natação. Eu fui criada no mar, então eu sei nadar porque eu fui criada numa praia, eu fui criada, sabe? Então eu tinha que saber nadar, porque a brincadeira era nadar. Vamos nadar até a pedra. Vamos nadar, mas aprender a nadar de forma por brincadeira é diferente de um nado profissional. E aí hoje eu entrei eu fui lá fazer a natação, aí foi minha primeira aula. E eu nunca tinha feito natação ao longo da minha vida, porque eu sempre fui uma mulher que alisei o cabelo e eu não dava para fazer natação, porque não dava, eu andava escovada, desde que eu me entendo por gente. Né? E quando eu tive dinheiro para fazer natação, comecei a trabalhar, eu não podia fazer porque então eu nunca fiz natação. Só que hoje eu uso um alongamento de um local da Casa Fiais que me permite, eu até disse isso a ela, né? Eu mandei uma mensagem para ela dizendo, pô, eu vou realizar um sonho, porque eu sempre quis fazer natação, e agora eu posso, porque eu posso, é só lavar meu cabelo que ele fica ok. Então eu posso molhar se eu quiser todos os dias. Mas voltando, né? Aí eu fui fazer lá. Quando eu cheguei lá, primeira coisa que me veio na cabeça, puta que pariu, velho, eu vou fazer tudo errado. Primeira coisa que é isso, gente, é criança. Vocês acham o quê? Tipo, que eu tenho conhecimento, que eu estudo isso, sabe? E ela não chega até mim, sei, só que eu sei lidar. Comigo é diferente. Aí eu vou deixar de fazer natação, eu vou fugir da natação, eu vou ficar com vergonhinha. Não, eu começo o meu diálogo interno. Eu falei, dei de palhaçada. Embora. Tem uma atividade que eu passei no desafio da impostora, que eu mandei a pessoa nomear a impostora. Porque você precisa conversar com ela. E, gente, eu fiz um desafio das coisas que eu faço na minha vida e que eu aplico com minhas clientes. Então, todos os exercícios que tem ali são testados, terapêuticos, e eu sei que dá certo. E aí eu cheguei lá e falei, Paula, eu chamo minha impostora de Paula mesmo. Eu falei, Paula, dá esse tipo de palhaçada. Vai fazer a sua aula. Se você veio aqui para aprender a nadar profissionalmente, você vai aprender. Então, isso que eu estou falando a vocês, eu disse a mim de manhã, hoje de manhã. Aí eu fui, fiz um monte de coisa errada. Eu cheguei em casa, falei a Augusto, meu marido, falei assim, amor, eu não sei nadar não, acabei de descobrir hoje. Descobri que eu não sei nadar, o que eu fazia era outra coisa, entendeu? Porque foi tanta coisa que o professor me ensinou hoje que eu, putz, grila, mas enfim, mas agora eu vou aprender. Então, eu converso comigo. Então, eu sei do que eu estou falando e eu pratico o que eu estou falando. E o que eu quero dizer, não se culpem, não fiquem numa vibe. É só você aprender a lidar. É só você se conhecer e fazer os exercícios terapêuticos que vão te levar, sabe, para onde você quer. Isso, Lara, eu sabia não me afogar. E eu me achava, porque eu nadava pra caramba, e eu ia, e tinha umas pedras lá no fundo, lá onde eu morava, e eu ia nadando até as pedras, voltava, tudo do meu jeito lá, até que hoje eu descobri várias coisas, aos 45 anos. Outra coisa, gente, eu tenho 45 anos, eu sempre estou aprendendo, sabe por que eu estou viva? Eu até postei um livro de Fernanda Montenegro que eu achei massa, ela com 96 anos, sonhando com o que ela queria construir ainda. E é assim que tem que ser a vida. Tá vivo, gente, vai viver. Ai, que eu estou velho demais para isso. E tá velho demais para quê, gente? Tá vivo, vai fazer. Aí a gente fica com boicote, agindo como criança,
ainda, sabe? Sem determinar o que a gente quer ser na nossa vida, para onde a gente quer ir, não, a gente tem que aprender a lidar com a gente. Se você não aprender a lidar com você, você não vai para outro nível. Você tem que aprender a lidar com você para você ir para onde você quiser. Porque tem desafio cultural, estrutural, tem tudo. Mas se você não vence internamente, você não chega onde você deseja. É impossível, tá? Impossível. Vamos para o exercício 9. Exercício não. Problema número 9. Se comparar o tempo todo. Comparação não é um problema. Se comparar o tempo todo é. Comparação, para eu olhar o que eu quero ser, me comparar e ver como eu faço para chegar lá, é super positivo. Eu olho para alguém, admiro alguém, rapaz, eu quero aquilo. Eu quero aquilo ali para minha vida. Não é para com isso, eu tô com inveja, não é disso não, gente. É assim, ó, porque aquela pessoa tem algo, características, coisas que eu quero ter. Como é que eu faço? Qual o caminho? Eu vou olhar o que é que ela faz, o que é que ela come, onde ela vive, para eu pegar e fazer isso também. Pronto, gente. É isso, a vida é assim. Mas se comparar, eu até disse isso na última aula da comunidade irmã. Você se comparar um palco, você olhar uma pessoa no palco, comparar com o seu bastidor, poxa, é sacanagem com você. Pense aí. Você comparar um palco, o que você vê, o final, desculpa, o final da história, que você consegue ver com o seu bastidor, realmente, aquilo ali vai fazer você adoecer e entender que você nunca vai chegar lá. Então, não compare palco com bastidor. Não se compare para se colocar para baixo. Não fique se comparando o tempo todo. Pô, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo quem, gente? Todo mundo. Todo mundo. Nós estamos em 8 bilhões de habitantes na Terra. Todo mundo sabe fazer isso. Só eu que não sei. Para com isso, gente. A mentalidade é como é que eu faço para aprender? Pô, fulano tem isso, eu não tenho. Você sabe lá na vida de fulano o que está acontecendo? Então, essa comparação é que nem criança. Criança que fica comparando, olhando, aquela fase egocêntrica, é meu, não sei o quê, fulano. Não, 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 não. Nós já somos mulheres, somos adultas. Não precisamos mais de comparação nesse sentido para colocar para baixo. A comparação tem que ser para jogar para cima. Mas quando essa impostora ela fica jogando esse jogo de se comparar o tempo todo, sua criança ali, ela pega a sua criança e fica ali comparando, olha para ali, ó, fulano conseguiu, você não vai conseguir não, viu? Não vá, que é barril. E aí você paralisa, procrastina e um monte de coisa que eu já falei aqui atrás e você não vai. Então, se acontece esse comportamento, o tempo todo está se comparando, se colocando para baixo, não vá. É sua criança que está agindo. Você precisa aprender a lidar com ela. Certo? E número 10. Ó, parece com a número 1. Mas na número 1, a pessoa precisa de uma confiança. Na número 2, essa pessoa, a criança dela, precisa de validação externa o tempo inteiro. O jogo interior dela é frágil. Ela não acredita nela mesma. Então, ela precisa sempre de validação externa para fazer as coisas. Só que como é que você vai querer validação externa de pessoas que você talvez não tem nem ideia do que você quer fazer? Não compactuam com aquilo que você quer fazer. Tem histórias de vidas completamente diferentes da sua. E você quer que essa pessoa te valide. Como essa pessoa vai te validar? Agora, deixa eu te dizer outra coisa importante, gente. Validação externa é importante. Às vezes a gente está sem confiança na gente e vem, por exemplo, às vezes eu não estou num dia bom. Eu não tenho mais problema de validação externa, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Hoje, eu não tenho. Eu confio muito em mim, mas eu já tive. Mas tem dias que eu estou mais cansada, tem dias que são dias, ainda mais nós que somos cíclicas, mulheres, altos e baixos, hormônio, nós somos inconstantes. E quando vem a validação externa, pô, você mudou minha vida, aquilo que você falou, sabe? Gratidão.
ou aquilo ali chega e me enche, me preenche. Eu faço uma sessão terapêutica e eu vejo a pessoa, dou uma aula na comunidade, eu vejo a pessoa, sabe, entender, operar aquilo na vida, aquilo me enche. Então, a validação externa é importantíssima. Quem é que não quer ser elogiado? Quem é que não quer ser colocado para cima? Mas você paralisar a sua vida e só agir se alguém externo te disser sim, sabe? Se você fizer uma coisa e ninguém lhe fala nada e você desistir daquela coisa, é sua criança que está no controle. Então, esse tipo de validação externa não é positiva. Porque é uma criança que quer. Oh, que lindo! Que lindo! Meu filho, de 4 anos, 4 não, 3, né? Que ele faz 4 em maio, mês que vem, daqui a alguns dias. Que chega e me mostra uma coisa, ele quer o quê quando ele me mostra uma coisa? Que eu digo, ele tá lindo, meu amor, que desenho mais lindo, que letra mais linda, que ele faz os jogos de armadeira, que coisa mais linda, seu brinquedo que você fez. O que é isso? É assim que eu me comporto. E ele é uma criança e ele precisa disso. Agora você, adulta, você não precisa mais. E vão ter coisas que você vai fazer que só você vai entender. E você não precisa mais de alguém validando, dizendo, oh, que lindo, você está certa, viu? Faça isso mesmo, porque senão você vai parar a sua vida. As grandes invenções do mundo, as pessoas que transformaram o mundo, provavelmente não foi porque elas estavam esperando validação externa. Sabe por quê? Porque elas inventaram coisas que ninguém sabia. Quem inventou a luz, né? Quem inventou o avião, todas as invenções que nós temos aqui hoje, que continuam aparecendo, tudo isso foi feito por alguém que não estava esperando validação externa. Foi alguém que estava confiando em si, que estava tentando fazer algo. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que inventar uma grande coisa, não. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a viver a vida nos nossos termos. E viver a vida nos nossos termos só vai acontecer se a gente se conhecer. Porque se você não se conhece, você não tem nem que termo viver. Não dá. Entendeu? Primeiro a gente se conhece. Primeiro eu. Depois o outro. E depois tudo mais. O todo. Depois a gente fornece para o mundo. Mas se eu não me conhecer, se eu não souber os meus limites, as minhas barreiras, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que é que eu estou disposta a fazer, eu não vou conseguir chegar muito longe. Então, validação é importante, mas viver a vida esperando validação é adoecedor. Certo? Deixa eu ver o que foi que Mirella botou aqui, o que vocês escreveram. E quem tiver dúvidas já pode falar. Lara tinha falado que eu sabia me afogar, verdade, que eu não sabia me afogar. Mestras falou, amo, já batizei as imposturas, ótimo. Mirella falou, pois é, Paulinha, esses sentimentos de medo da aprovação ou não veio após a menopausa. Esses hormônios nos faz sair do normal. Faz sair do normal e faz aparecer coisas que existem em nós e que a gente, às vezes, camufla, às vezes a gente... Claro que tem baixas hormonais que fazem a gente se sentir como se estivesse deprimida mesmo, tá? Mas muito são coisas, sentimentos nossos que estão ali, a gente não fica acessando, e quando vem esses períodos, a gente fica sem opção. Ser mulher não é nada fácil, mas não é fácil, mas é maravilhoso também. É difícil, mas é bom. Eu nunca fui preocupada com o que os outros acham, deixo de achar. Comecei a ficar com alguns medos, mas chega. Nada de esperar a validação dos outros. Que doideira. Guimarães falou, depois da maternidade estou precisando me reencontrar. Tenho sentido medo, insegurança, sinto que preciso de aprovação o tempo todo. Depois da maternidade eu precisei de um tempo da minha experiência para me encontrar, e eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque, primeiro, tem um boom hormonal que acontece, mas qual é a questão? A gente tinha a nossa vida única para cuidar, e agora a gente tem uma responsabilidade que é a vida de outra pessoa. E, gente, por mais que tenha pai, e pais são maravilhosos, alguns, outros não, e eu não estou aqui para falar de pai,
a carga que fica em cima da gente é muito maior, tá? A gente é responsável pela vida, a sobrevivência do filho está na nossa mão, o alimento, o aconchego, sabe? E fora as que já são sozinhas mesmo, que não tem. Então a gente tem uma responsabilidade imensa. E a gente começa a exercer uma função de uma pessoa que depende por 24 horas da gente. Como é que a gente se acha depois disso? Como é que a gente se encontra? O que é que a gente vai ser? Eu costumo dizer que o deadline, eu digo para. Eu cheguei para uma amiga minha que foi, eu falei: 1 ano, viu, filha? 1 ano você volta, viu? Tá? Você vai ser mulher novamente. E essa função aí, você vai ser mãe o tempo todo, mas você precisa ser mulher. E a cuidar de você, cuidar da gente. Porque as inseguranças, elas não vão acabar, não. Elas vão continuar, provavelmente. Porque a gente está num terreno que é totalmente novo, né? Esse terreno da maternidade é totalmente novo. Cada dia é um desafio, uma coisa diferente que vai acontecer. Por mais que, sabe, eu acho que não acaba, porque sempre estão acontecendo coisas na vida dos filhos, né? Mas o que eu costumo dizer, o que é que você quer que seu filho olhe para você e veja? Eu nunca senti culpa por sair para trabalhar. Com 3 meses eu estava fazendo palestra, tá? Eu nunca senti culpa. Nunca. Eu saio com meu marido, eu viajo, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Eu saio para trabalhar, tá tudo certo, porque eu estou ensinando coisas ao meu filho. Eu estou ensinando a ele que a vida é assim. E a minha função é essa. Eu não estou disponível 100% para ele, entendeu? E eu estou dizendo aí, trabalho é importante. Quando eu saio para trabalhar, eu estou dizendo, meu filho, trabalho é importante. Você também vai crescer e vai trabalhar. Entendeu? Então, e você precisa voltar a ter você, porque senão, o que, é que você vai entregar ao seu filho? A maternidade é altamente desgastante. Por mais que a gente ame 24 horas, muitos anos fazendo a mesma coisa, principalmente no primeiro ano, muitas mães não dormem bem, outras sim, mas é sempre difícil estar em hipervigilância. Você tem que limpar cocô durante anos, sabe? Você tem que, durante anos, trocar fralda, tem que, durante anos, colocar comida. Depois começa a rotina escolar e você tem que, durante anos, eu até brinco falando, meu Deus, eu não estudo mais, mas eu tenho que acordar cedo todos os dias para preparar tudo para ele ir para a escola, né? É engraçado. Mas é todos os dias, você não tem opção. De manhã você não tem opção de noite. E são todos trabalhos que você não tem opção. Porque se você quiser, você vai trabalhar, você tem sua empresa, se você quiser enrolar um dia, o máximo que vai acontecer é você perder um cliente ou não fazer uma venda. Mas qual é o preço de você deixar de fazer alguma coisa com o seu filho, entendeu? Então, a insegurança vai continuar, as coisas vão seguir, mas você tem que voltar a ser você. E a gente só vai se reafirmando, voltando a ser a gente, voltando a ser mulher, porque esse lado nosso precisa voltar. É importante para a gente voltar a acreditar na gente novamente e não precisar tanto de aprovação, tá? Mas é possível. Mestre, eu estou me reencontrando. De repente, mãe de um casal de gêmeos. 8 anos depois, estou tateando. E já projetei muitas coisas. E essa riqueza que você traz para nós é um lugar seguro de paz. Valida tantas coisas. Obrigada, meu amor. Ó, tá vendo a validação? É maravilhoso ouvir isso. É importante ouvir isso para a gente seguir. Tá? Muito importante mesmo. Mas você vai se reencontrar. Ainda mais que você já cuidou de um, agora vai cuidar de dois. Mas eu imagino um desafio. Mas a gente se reencontra assim. Ok? Tá chegando o Dia das Mães, tá vendo? No final do Dia das Mães eu vou fazer um monte de evento aí das mães. Vocês ficam ligadas, tá? Deixa eu contar para vocês, ó. Quem desejar, quem não estuda, um curso para mãe seria ótimo, porque crianças crescem a 2 filhos. Rapaz, engraçado que uma pessoa próxima a mim falou isso. Falou, Paula, você tem que ensinar esse povo sobre criação de filhos. Eu vou pensar seriamente sobre isso, viu, gente? Porque uma pessoa falou, aí Lu agora tá falando aqui também. Eu vou pensar, vou pensar. Mês das Mães vem aí, vamos pensar o que a gente já vai começar a fazer. Mas é verdade, educação emocional tem que acontecer na infância, tá bom? Educação emocional tem que começar na infância. Isso faz toda a diferença com o adulto que a gente vai formar. Toda a diferença. Ó, quem não é da comunidade MAN, tem a parte gratuita da comunidade, vai me procurar no direct e vai
dizer oi, que eu mando eu mando para vocês o link para vocês entrarem na gratuita e, posteriormente, na assinantes. Quem quiser os exercícios práticos da impostora, já estou vendendo. Vai no link da bio, já tem 10, vão ser 30. Já vou baixando os outros vídeos aí durante essas semanas. Vai lá no link da bio e já pega o seu. Tá maravilhoso. Eu acho que é R$ 49,90, gente. Acho, são 30 exercícios terapêuticos, tá? 30 para você fazer e aprender a lidar com sua impostura, certo? E quem quer ir para a comunidade, vai lá no direct, fala comigo, que eu mando o link do grupo gratuito da comunidade para já ouvir as coisas, reflexões terapêuticas, se movimentar lá, trocar, mandar, se apoiar, né? Que eu costumo dizer, se apoiem, se sigam. Toda quinta-feira eu abro para network, para as pessoas se apresentarem, colocarem lá seus movimentos. Além disso, vai saber de tudo que acontece, dos cursos, de tudo que eu faço, desse trabalho com vocês, tá bom? Lu falou, você é perfeita para a condução desse curso. Obrigada, Lu. Eu vou pensar seriamente nisso. De verdade. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Amei a live, amei a participação de vocês. E vamos que vamos. Quem não assistiu, eu vou baixar agora e vocês assistem. Tá bom? Beijo.